E se a saúde plena for o nosso estado padrão, o nosso modo de fábrica? E que nós mesmos atrapalhamos tudo, nós mesmos que, sem querer, bagunçamos o processo com a nossa própria cabeça. O nosso corpo está constantemente reagindo a perigos do passado, fantasmas que só existem na nossa memória. E com base nisso, a gente vai fazer uma análise um pouco mais profunda da técnica de sincronização bioenergética, uma terapia simples, rápida e não invasiva, desenvolvida nos anos 70 pelo Dr. Milton Morter. E é importante dizer desde o começo, a gente está entrando num território que mistura neurociência e com interpretações bem particulares da física. O nosso objetivo aqui não é validar ou refutar, é entender o sistema, dissecar e entender o sistema de pensamento que a terapia propõe. É uma visão holística que enxerga a pessoa como um todo, corpo, mente, energia, buscando a causa do problema, não só o sintoma. E para que todo mundo acompanhe essa jornada, eu vou definir dois termos que são a base de tudo e que a gente vai ouvir bastante. O primeiro é inteligência inata. Pensa na inteligência inata como, sei lá, o melhor médico do mundo que mora dentro de você. E que trabalha de graça, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É a sabedoria do corpo que cura um corte, que digere a comida, que mantém o coração batendo. Tudo sem que você precise pensar. É o nosso sistema operacional biológico, o piloto automático perfeito. E o segundo termo é interferência. A interferência seria como se a secretária desse médico, que é a nossa mente consciente, com as memórias, os traumas, ficasse entregando para ele fichas de pacientes de 20 anos atrás. O médico, que é a inteligência inata, aplica o tratamento perfeito, mas para o problema errado, no momento errado. A interferência é esse ruído na comunicação, essa estática causada pelo passado que impede o piloto automático de funcionar direito no presente. Com esses dois conceitos em mente, dá para começar pela filosofia central. O corpo é um delicado equilíbrio. Tentar consertar só uma peça, tipo um sintoma específico, não adianta, porque o corpo, de forma inteligente, compensa em outro lugar. E isso vira uma eterna caça aos sintomas. É a diferença entre limpar o chão molhado e consertar o cano que está vazando. Muitas abordagens externas, como remédios, manipulações, focam em secar o chão, ou seja, aliviar o sintoma. Isso pode ser necessário, claro, mas a sincronização bioenergética defende que, ao fazer isso, você está só dizendo para o corpo: olha, para de me avisar sobre o vazamento. E o corpo obedece, para de produzir o sintoma. Mas o vazamento continua lá, talvez até piorando em silêncio. A autorreparação real, segundo essa terapia, só acontece de dentro para fora, quando você permite que a inteligência inata conserte o cano. E o vazamento, nesse caso, estaria na nossa mente. É aqui que a coisa fica mais densa. A afirmação é que pensamentos são energias em ação, e que qualquer problema físico ou emocional é o resultado da gente cultivar pensamentos e emoções negativas por muito tempo. A ideia é que a fisiologia de um trauma, de um estresse antigo, fica congelada no tempo dentro da gente. Imagine que cada emoção negativa tem uma pilha. Quando você se preocupa com uma conta para pagar, o cérebro não trata isso como um evento isolado. Ele empilha. Ele pega essa nova preocupação e empilha em cima de todas as outras preocupações financeiras que você já teve na vida. E ele faz o mesmo para medos, tristezas, raivas. Essa ideia da coluna de preocupações é uma metáfora poderosa para ilustrar a ideia de carga alostática, o desgaste do corpo pelo estresse crônico. Carga alostática é aquele desgaste acumulado no corpo devido à exposição prolongada ou repetida ao estresse, resultando na desregulação de sistemas fisiológicos como o neuroendócrino, imunológico e cardiovascular. Na verdade, a coluna de preocupações é uma descrição de forma figurada do que a neurociência chama de sensibilização das vias neurais. Quanto mais você ativa um caminho neural de estresse, mais fácil e rápido ele é ativado no futuro. Com o tempo, essa coluna fica tão alta, essa via neural fica tão sensível, que o corpo atinge um ponto de inflexão e passa a produzir os químicos do estresse, cortisol, adrenalina, de forma constante, mesmo sem um gatilho óbvio no presente. Então o corpo fica preso no modo de luta ou fuga. É por isso que uma pessoa pode se sentir exausta no fim do dia, mesmo sem ter feito nada fisicamente pesado. O corpo dela passou o dia todo se preparando para lutar com um tigre. Um tigre que só existia na memória. E quando esse estado se torna crônico, ele se manifesta como doença, enxaqueca, gastrite, dores crônicas, ansiedade, todo esse espectro. A física newtoniana, própria da medicina tradicional, seria como olhar só para os tijolos, o cimento, o aço, a matéria física do corpo. E ela é fantástica para consertar o que é material, um osso quebrado, por exemplo. A física quântica, por outro lado, estuda a planta,
O projeto, a informação que diz aos tijolos onde eles devem ir. Ela estuda o mundo subatômico, o campo de energia e informação do qual a matéria emerge. A sincronização bioenergética defende que a mente não está trabalhando diretamente com os tijolos do corpo, mas sim reescrevendo a planta energética que o corpo usa como guia. A premissa é que a consciência do observador, nossos pensamentos, nossas crenças, altera essa planta. Então, a implicação disso é radical. Não é só sobre pensar positivo para se sentir melhor, é bem mais profundo que isso. Cada pensamento de preocupação, cada memória de medo, está, em tempo real, enviando instruções defeituosas para as nossas células. É como se a gente estivesse rodando um software antigo, cheio de bugs, e que está lentamente danificando o hardware do nosso corpo. A frase-chave é: a mente altera o campo e o campo organiza o corpo. O campo energético ao nosso redor, essa nuvem de informação, é moldado pelo que a gente pensa e sente. E esse campo, por sua vez, dita como o corpo deve funcionar. Saúde ou doença, nessa visão, seria um reflexo direto da qualidade da informação nesse campo. Tudo isso soa bem na teoria, mas como alguém de fato remove uma interferência? Vira uma conversa, uma meditação? O que acontece de fato numa sessão? Como se reescreve essa planta? A parte prática é onde a teoria se torna tangível. A técnica usa leves toques em pontos específicos da cabeça e do corpo, combinados com certos procedimentos. Um dos principais é a sincronização da pulsação. A ideia é que nosso corpo tem uma pulsação rítmica sutil, e o objetivo seria realinhar essa pulsação individual, pulsação de energia criadora do universo. A teoria é que a pulsação original estabelecida na nossa primeira célula nunca é esquecida, mas é abafada pela estática da nossa mente lógica reativa. E outro mecanismo que chama a atenção é a tal manobra da respiração, onde se pede para a pessoa prender o ar. À primeira vista, parece bem contra-intuitivo, mas tem uma lógica por trás. A falta momentânea e controlada de oxigênio dispara um alarme de sobrevivência na inteligência inata. O corpo pensa: alerta vermelho, precisamos otimizar os recursos. Para priorizar funções absolutamente vitais, como manter o coração batendo, ele desliga outras coisas. Começa a desligar processos neurais que são considerados supérfluos ou inapropriados para a sobrevivência agora. Se uma pessoa tem uma dor nas costas há 10 anos por causa de um chefe que ela teve, prender o ar por 30 segundos pode mesmo interromper esse sinal? Como o corpo sabe qual sinal desligar? A resposta vai no cerne da questão. O corpo não sabe conscientemente. Ele age por prioridade, por hierarquia. Manter essa tensão gasta energia e oxigênio. Na hierarquia de sobrevivência da inteligência inata, manter o coração batendo é prioridade número 1. Manter uma tensão muscular por causa de uma memória de 10 anos atrás. Quando o oxigênio fica escasso, a inteligência inata faz uma triagem e desliga os circuitos de baixa prioridade para garantir a sobrevivência. Isso é como uma reinicialização do sistema, que força o cérebro a abandonar padrões neurológicos que não servem à sobrevivência imediata. E isso permite que o sistema volte a um estado mais neutro, mais apropriado para o presente. Isso parece a parte mais hacker da técnica. Em vez de tentar convencer a mente consciente com palavras, a ideia é usar os próprios mecanismos físicos do corpo para acessar e reprogramar o cérebro num nível mais profundo. E ainda tem a questão sobre o uso do sistema vestibular e do movimento dos olhos. É quase como encontrar uma porta dos fundos para o subconsciente. O sistema de equilíbrio, o aparelho vestibular no nosso ouvido interno, e os músculos que controlam nossos olhos têm conexões neurais diretas e muito antigas com partes do cérebro que regulam nossas emoções. O cérebro emocional, o mesencéfalo, o cerebelo. Ao realizar movimentos oculares específicos ou ativar o sistema vestibular, a técnica busca acessar diretamente esses centros de controle para atualizar padrões de resposta que ficaram presos no passado. É uma forma de conversar com o cérebro na linguagem que ele entende, que é movimento e percepção espacial. O que leva de volta ao conflito central. A inteligência inata tentando nos manter saudáveis no agora. E a interferência forçando o corpo a viver no ontem, gerando o chamado timing problem, ou problema de tempo. E o timing problem é a chave de tudo. A resposta do corpo é sempre perfeita, mas ela pode estar respondendo ao estímulo errado. A fisiologia de alerta máximo, com o coração acelerado, músculos tensos, era perfeita para a ameaça real que uma pessoa viveu anos atrás, mas não para hoje. Manter essa mesma fisiologia hoje, enquanto ela tenta ler um livro para o filho, é inadequado, disfuncional e profundamente exaustivo.
O corpo está dando a resposta certa na hora errada. Esse é o ponto. Ou seja, a técnica não se propõe a curar o corpo no sentido de adicionar algo que falta. A proposta não é adicionar nada, é remover a estática, limpar o sinal. É como na lei da extração. Você só precisa remover os obstáculos que te impedem de realizar seus desejos. É como ter um rádio sintonizado na estação errada, cheia de ruído. Você não precisa de um rádio novo, você só precisa girar o botão para sintonizar na frequência certa. A sincronização bioenergética propõe ser esse girar de botão, removendo a interferência da memória, para que a inteligência inata, que já sabe perfeitamente o que fazer, possa restabelecer a função correta, apropriada para o agora. Então, depois de seguir essa trilha toda, o que isso significa no final? A gente partiu da ideia de que a saúde é nosso estado natural, viu como memórias e pensamentos criam interferências, explorou a base na física quântica e chegou a mecanismos práticos como a respiração e o movimento dos olhos. O resumo da ópera é que a técnica se apresenta como uma forma de atualizar o software do corpo, alinhando suas respostas com a realidade do presente e não com os fantasmas do passado. E isso leva, inevitavelmente, à responsabilidade pessoal. A técnica pode remover uma grande interferência, dar um reset, mas a manutenção da saúde depende das nossas escolhas diárias, do que comemos e bebemos, como nos exercitamos, como respiramos, como descansamos. E o mais importante de todos, o que pensamos. A responsabilidade final é nossa, porque são essas escolhas que criam novas interferências ou que reforçam o equilíbrio. E o pensamento é colocado no topo dessa pirâmide, como o ponto de partida de todo o processo. E isso deixa um pensamento final para amarrar tudo. Se o corpo é o último efeito numa longa cadeia de causas, e se a causa primária reside no nosso campo de energia, que é diretamente moldado pelos nossos pensamentos e memórias, qual é o verdadeiro alcance da nossa capacidade de influenciar a própria saúde apenas pela gestão cuidadosa do nosso mundo interior? Caso você tenha dificuldades para lidar bem com qualquer uma das questões trazidas neste vídeo, a técnica de sincronização bioenergética pode te ajudar muito nisso. É uma terapia simples, rápida, não invasiva e sem uso de fármacos, e que funciona 100% das vezes para 100% das pessoas. E se você gostou deste vídeo, deixe aqui o seu like e o seu comentário. Assim, o conteúdo é distribuído para mais gente, porque o algoritmo entende que o assunto é relevante e nos ajuda a fazer o canal crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber nosso conteúdo diário. Para saber mais sobre a técnica de sincronização bioenergética, clique no link da bio ou da descrição deste vídeo e descubra o poder desta prodigiosa terapia do futuro, agora no presente, sincronizando o que há de melhor em saúde física e mental, para você, para sua família e até mesmo para sua empresa.